Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler o texto desta manhã, 1 Reis, capítulo 18. O pastor Carlinhos pregou quarta-feira sobre esse texto. O pastor Carlinhos é o pastor da nossa igreja em Jacaraípe. Nós temos uma igreja lá, ele é o pastor lá. E Deus falou muito a meu coração. E eu quero ministrar mais um pouquinho, porque na nossa reunião essa semana com alguns líderes, Deus trouxe uma palavra clara que é vivendo o profético. Diga, viver o profético. Deus está nos chamando para viver o profético. Há muitos crentes que andam completamente desligados e não percebem as coisas que estão acontecendo. E Deus está nos chamando para vivermos o profético em nome de Jesus. O mundo espiritual é invisível aos nossos olhos, mas a Bíblia nos revela o mundo espiritual. Nós não podemos ver o mundo profético, o espiritual, com os nossos olhos físicos, mas com o nosso espírito, através do Espírito de Deus, através da palavra, nós temos percepção das coisas que não se veem, das coisas que não se sentem, das coisas que as pessoas não percebem com sentido, nós não percebemos. Mas o Espírito de Deus tem nos mostrado. Quem recebe, diga aleluia, aleluia, nessa noite, nessa manhã. Então eu quero ler com os irmãos esse texto de 1 Reis 18. 1 Reis capítulo 18. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou dar um salto lá na frente, e para você entender todo o processo, tá bom? Ore comigo, pode ser até de olhos abertos mesmo. Diga: Senhor, fala comigo a tua palavra que sempre prevalece. Fala comigo em nome de Jesus, amém. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora, vai comigo até o versículo de número 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Dá para você repetir isso? Diga: só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse o moço: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu o seu carro e foi para Jezreel. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Esse texto é glorioso, e todas as vezes que lemos, Deus fala conosco. E nessa quarta-feira passada, o pastor Carlos pregou desse texto, e como Deus falou conosco nesse texto. E na nossa reunião do staff, da liderança, nós durante a semana também conversamos sobre esse texto, e como Deus falou conosco novamente nesse texto. E aí eu fui para casa e me debrucei de joelhos, e
repetindo as mesmas coisas, fazendo mais uma nova leitura, e como Deus falou. E quando eu estava ajoelhado lá em casa, orando esse texto, saltou sobre os meus olhos as palavras do moço de Elias, quando ele olhou e disse assim: não tem nada, diga, não tem nada. E o Espírito de Deus diz para mim: esta é a palavra que está na boca de muitos cristãos, pessoas que são espirituais, mas que andam desligados, que andam sem vigilância e se portam como pessoas que nem têm o Espírito Santo. Não tem nada. Não tem nada. Essa palavra ecoava no meu espírito, e eu disse também quantas vezes eu, por não vigiar, também já disse isso, não com essas palavras, mas com outras palavras, que querem dizer a mesma coisa: não tem nada. Ele não conseguia ver no mundo espiritual, e eu comecei dizendo para você antes, que o mundo espiritual está oculto aos nossos olhos, mas ele é revelado pela Bíblia, e nesse texto o Senhor nos revela o mundo espiritual, como funciona o mundo espiritual. Você não vê anjos, você não vê querubins, serafins, você não vê as coisas no mundo espiritual, demônios, com facilidade. Não é natural vermos, a não ser quando os nossos olhos são abertos. Quem milita no espiritismo, no kardecismo, mesa branca, macumba, satanismo, eles se familiarizam com o mundo espiritual do outro lado. Eles veem entidades, eles veem demônios, e eles têm os olhos abertos, muitas vezes, não todos. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. A gente não vê com naturalidade, não é normal, você não vê a hora que quer, mas o Espírito de quando em quando abre os nossos olhos para que possamos ver também no mundo espiritual. Muitos de nós já tiveram experiências, outras vezes você não vê, mas você percebe, você sente, você tem o Espírito Santo, você fala: eu não estou vendo, mas... E às vezes você tem temor até de falar, mas você está discernindo pelo seu Espírito ali, naquele momento, o mundo espiritual. Mas muitas vezes nós abrimos a nossa boca como esse homem: não tem nada, não tem recurso, não tem condições, só vai piorar. E a gente vai abrindo a boca como esse homem, que não estava ligado. A Bíblia diz assim: vigiai e vigiar primeiro. Não é ora primeiro, porque se você ora primeiro, você ora sem discernimento. O inimigo está ali, você está dando tiro para cá, você não vai acertar ele nunca, porque o objetivo do inimigo é te atacar, é te destruir, é matar, roubar, destruir, sem que você perceba do que ele está fazendo. O diabo está ensinando a Bíblia a muitas pessoas, e eles estão aprendendo. Ué, pastor, aprendendo a Bíblia com o diabo? É o que o diabo faz. Ele vem para enganar, e já na Bíblia ele tentou ensinar para Jesus, ele tentou ensinar para Eva, ele já tentou ensinar várias vezes. Ele disse: não é assim que está escrito, não é assim que está escrito, não é assim que está escrito. Só que ele pegou um homem que não tinha apenas informação, mas ele tinha convicção, revelação, Jesus. E Jesus disse: não está escrito assim, assim está escrito. E Jesus combateu ele com a própria palavra. O diabo usou Deuteronômio, o diabo usou o Salmo 91, o diabo torceu a palavra, disse: Eva, foi assim que Deus disse. E ainda hoje, nos nossos dias, o diabo está murmurando para no ouvido de pessoas doutrinas mentirosas, ensinos mentirosos e um bando de coisa, e a pessoa acha que está aprendendo a Bíblia, mas ela está aprendendo ensinos de demônios. Sem falar do que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, eu acho que é a segunda carta. Ele disse, na primeira, 4, 2, 1, ele diz assim, 4, 1, 1 Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente, com clareza, essa palavra expressamente é retos, no grego, e significa com clareza, que nos últimos tempos, alguns vão se desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Hoje há uma teologia pregada na internet,
maligna do inferno, de Satanás, que tem alcançado muitas pessoas. A Bíblia diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E alguns querem ser crente em casa. Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz assim, não deixemos, versículo 25, capítulo 10, versículo 25, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Exorte essas pessoas, para que assim não façam. O salmista disse, um dia na tua casa vale mais do que 1000. Em toda a Bíblia, você vê que a igreja foi feita para o benefício do gênero humano. Como o casamento foi feito para o benefício do homem e da mulher, para completar a igreja também. A igreja não foi criada para se viver ela no céu. Não! Ela foi criada no céu, mas para vivê-la na terra, usufruir dela na terra. É aqui que você vai desenvolver seus dons, as suas capacidades, e com todas as falhas que qualquer igreja tem, ela ainda continua sendo instituição de Deus. O demônio está ensinando a palavra para muita gente. Paulo disse que há cultos que o camarada entra bom e sai pior ainda do que bom, sai péssimo, entra ruim, sai horrível. Paulo disse assim, vocês não se reúnem para o bem, mas é para o mal. Aquelas reuniões dirigidas pelo ego, pelo homem, e não pelo Espírito de Deus, pelo egoísmo, por ensinamentos falsos. Paulo diz que tem isso. Existem igrejas que Deus nem nela está. Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abra. Jesus está falando para uma igreja da Ásia Menor. Existem pastores que já perderam a unção há muito tempo. E você consegue perceber. Você olha e você diz, ei, que mudou. Existem muitos músicos que já perderam a unção há muito tempo. Existem muitos ministérios que já perderam a unção há muito tempo, irmãos. A graça de Deus há muito tempo. Homens que vêm, mulheres que vêm, brincando com Deus, negligenciando a voz do Espírito de Deus, sem nenhum discernimento espiritual. Mas não é por causa disso que a igreja deixa de ser instituição divina, criada do céu para se viver lá na terra. Porque a igreja nasceu quando desceu aquele que estava no céu, em Atos capítulo 2, na descida de quem? Do Espírito Santo. Esse homem, esse servo de Elias, o profeta, Elias de Tisbé, lugar de terra dura. É pouca coisa que se sabe desse homem, é um lugar de terra dura. E lugares de terras duras, de dificuldade, cria-se homens de raça, homens de valor. Ele aparece e some arrebatado como um símbolo da igreja atual, que muito em breve será arrebatada por Jesus. Ele surge e ele arruma um discípulo para ajudá-lo. Aliás, havia uma fila de discípulos se candidatando para ser discípulo de Elias. Mas ele escolhe esse homem, era um privilégio. E esse homem andou lado a lado com ele, não discernia nada, não vigiava, não aprendia nada. E ele disse, vai lá e olha. Ele disse, não tem nada. Não tem nada. Nós não temos condições. Nós não temos meios, eu não consigo, eu não posso. Eu sei que parece chover no molhado, mas isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Se você vê o Jornal Nacional, que nós já assistimos tantas vezes e hoje nem assistimos mais,
você sai de lá oprimido, pensando que você é o pior dos piores e que tudo está acabando, está desabando sobre a cabeça de todo mundo. Não só o Jornal Nacional, mas outros jornais também. Se você conversar com alguns crentes, se você conversar com alguns parentes seus, em poucos minutos que eles ficaram com você, eles vão falar de defeito dos outros. Eles vão falar de defeito da igreja. Por que eles não falam? Nós não falamos dos defeitos da gente. Ei, meu irmão, ore por mim. Porque ainda ontem eu briguei com a minha mulher. E foi muito ruim, eu estou triste e tal, e tal. Por que a gente não fala dos nossos problemas? Mas a gente fala do defeito do outro, da roupa do outro, do cabelo do outro, da igreja do outro. E às vezes a gente fala até da igreja que a gente percebe, que a gente pertence. E sem autoridade, porque a gente fala no momento, no foro apropriado, na maneira certa, no lugar certo, sem discernimento. Fala sem discernimento. Aqui diz ele assim, você viu alguma coisa? Não tem nada, não tem nada. O que se esperava de um rapaz desse? Você sabe a história, talvez eu estou falando, você não conhece a história ainda. Israel estava no pecado. O rei de Israel se chamava Acabe. E ele casa-se com uma mulher feiticeira, uma bruxa chamada Jezabel. Essa mulher era de outro país. O pai dela era o bruxo Mor, lá no país. Jezabel era um nome que invocava o nome do Deus dela, Baal. Entende? Era o nome dela, já tinha o nome do Deus dela em consagração, ela era bruxa. Ela começou a fazer obra de macumbaria em toda a terra de Israel. Ela começou a fazer invocação, acender vela, fazer cruz de cabeça para baixo, fazer todo tipo de magia em toda a terra de Israel. Ela foi seduzindo Israel. E você sabe, eu vou te revelar se você não sabe. Onde tem idolatria, tem prostituição. Em todo lugar, no Brasil também. Nos redutos que é idólatra, o espírito da sexualidade e da prostituição atua. Esses cultos a Baal, esses cultos de Jezabel, eram regados ao sexo sagrado. O que é sexo sagrado? É a mesma coisa do nu artístico. Uma mulher, um homem pode estar na frente da televisão nu, fazendo sexo, e não é errado nem pecado, é aplaudido pela sociedade, não pela igreja. Não pela igreja, não por mim nem por você, amém ou não amém, irmãos? Mas pelos outros diz, olha que coisa linda, isso ali é um nu artístico, é o sexo legalizado, é o culto, é a prostituição cultual que tem na Bíblia. Jezabel. E aí, irmãos, a carne gosta. A carne se alimenta de pecado. A sua. A desse irmão que está do seu lado, da sua mulher. A minha, a nossa carne. A carne gosta disso. A carne é atraída pelo pecado. Entende? Quando Adão peca, nós recebemos a natureza pecaminosa. Então, quando alguém vai falar mal dos outros, seu ouvido aguça. A gente gosta. E se a gente não for tratado pelo Espírito de Deus, a gente sente mais alegria numa notícia ruim, de derrota, de sofrimento do irmão, do que uma notícia de vitória na vida dele. Quando fala de vitória, o irmão está prosperando, o irmão está sendo abençoado. Olha, o irmão passou na faculdade. Olha, o irmão formou, o irmão comprou isso. Aí a gente fica até com um quê de inveja. Espírito da carne do mundo. Agora, quando o irmão vem chorando, aí você se compadece todo e fala, não, vou orar, aquela piedade. Mas eu quero ver se na hora que ele chegar e falar assim, irmão, aquele problema foi superado. Irmão, você veja bem, às vezes não é maldade, às vezes é falta de discernimento. A pessoa chega perto de você e começa a contar umas vitórias. Aí você não sabe entender que aquele é um momento daquela pessoa. Você simultaneamente abre a boca também, começa a competir com aquela pessoa. Eu vejo isso muito. Rapaz, meu filho passou e conseguiu uma bolsa de 100%. Aí o outro fala assim, não, a meu também. O meu passou lá na escola, lá não sei o quê, e conseguiu 10%, foi uma benção, não sei o quê.
Aí tá bom. Aí o outro fala assim, olha, a equipe de louvor de domingo de manhã só tinha 3, com 2 meninas, 5, assim, poucos instrumentos, mas tinha uma glória de Deus, rapaz, foi gostoso, foi leve. É porque você não viu semana passada. Às vezes não é maldade, mas isso é coisa da natureza. O cara não quer ficar por baixo, ele não entende que quem nos exalta é Deus. O que a gente faz é para Deus. Aqui é diferente, não é igual lá no mundo. Nós seguimos essa aqui, a nossa Constituição Magna, irmão, a máxima. É a Bíblia. É por isso a nossa geração, vou repetir, é uma geração de muita informação, pouca convicção. Fala, irmão, por que você torce para esse time? Ele não sabe. Por que você vota nessa pessoa? Ele também não sabe. Por que você vai na igreja? Também não sabe. Não tem convicção. Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque Deus falou na palavra dele, que é assim que tem que ser feito. Ah, mas eu não gosto de fazer assim. Não importa o que você gosta, nem o que eu gosto. No centro do meu coração tem um trono, e não é o meu eu que está sentado lá, mas é Jesus. A vontade dele é revelada na Bíblia, a vontade de Jesus, esse é o evangelho verdadeiro. Se a sua vontade está, se a sua felicidade, se o seu prazer está antes da vontade de Deus, pode parar. Pode parar. Porque você está no caminho errado. Nós temos que sempre estar perguntando, Senhor, o que tu queres que eu faça? Esse homem não tinha discernimento nenhum. Ele andava com Elias, viu milagres, viu coisas tremendas. Irmãos, o que acontece? Jezabel dissemina o pecado. O rei Acabe era um frouxo, um banana, um covarde. Irmãos, a mulher não quer casar com um homem mulher. A mulher quer um homem homem. Quem está entendendo, diga amém. Está tenso, hein? A mulher, o homem não quer casar com uma mulher homem. O homem quer casar com uma mulher feminina, mulher. A Bíblia é clara na função e no papel de cada um. O filho age assim. As viúvas têm que agir assim, se portar assim. E a Bíblia chega a apontar o dedo e dizer, essa aí é uma falsa viúva. Essa ali é verdadeira. Ué, por que é falsa e verdadeira? Porque uma se enquadra nos princípios de Deus e a outra não. E as verdadeiras viúvas, a Bíblia fala assim, a igreja tem que cuidar dela. A igreja tem que amparar. Ajudar. Jezabel fez uma confusão, irmãos. Ela dominou o rei Acabe. Ela construiu um templo aos deuses pagãos. Ela tinha sexo cultual legalizado. Imagine os irmãos, se o camarada sai de casa e vai no templo de Baal, acende uma vela, dá 3 pulinhos na onda do mar, põe flores no barquinho, e depois ele vai lá atrás, escolhe uma mulher, se deita com ela, faz sexo, e depois ele volta para casa, e a esposa pergunta, onde você estava? Ele diz, estava adorando a Baal. E ela diz, tudo bem. Mas se ele sai de casa, vai num bar e bebe, e depois arruma uma mulher, se deita com ela, ele é um prostituto, quando volta o pau quebra. Mas qual é a diferença? Qual a diferença? Graças a Deus que você que está me ouvindo, nunca conseguiu ser um artista de novela ou de cinema. Isso foi um livramento de Deus na sua vida. Graças a Deus que Deus nunca deixou você ser uma Anitta, você ser um outro cantor secular,
que atrai e leva multidões ao pecado. Deus não permitiu, e você fala, por que eu não tive essa sorte? Sorte não, meu irmão. Foi um livramento de Deus. Quando eu estava no seminário estudando, eu me lembro que tinha um livro que diz assim, obrigado Deus por não responder às minhas orações, certas orações. Ah, irmão, peguei esse livro e joguei longe. Falei, eu não quero esse livro. Obrigado Deus por não responder minhas orações, certas orações. Não, Deus responde a tudo. Novo. Os anos se passaram, eu pedi perdão e agradeci a Deus. Deus, imagina uma criança de 12 anos que quer andar armada. Imagine um homem desequilibrado que quer dirigir com problemas. Ele vai arrumar mais problema para ele. E alguns pedidos nossos é como uma criança de 2 anos querendo comprar um revólver 38. Deus vai olhar e falar assim, sem chance, meu filho. Nós precisamos de discernimento espiritual, irmãos. Jezabel fez essa bagunça no país. Eu estava falando que Deus te livrou, né? Que o camarada ia lá no templo, quando ele voltava, a esposa ainda fazia janta para ele. Janta, benzinho. E ele tinha acabado de cometer um ato pecaminoso. Isso acontecia há 4.000 anos atrás, mais ou menos, aqui no texto. Mas acontece até hoje. Não na sua casa. A Bíblia fala assim, não faça o que eles fazem e também não aprove, não consinta com o que eles fazem. E a igreja precisa saber. A igreja precisa saber. A Glaucia estava falando comigo que teve uma irmã, sexóloga, teve 2, que vieram aqui na igreja dar uma palestra para as mulheres sobre sexo. Os homens não falam nada? O que fala na hora dessa, hein? Fala amém. Amém. É conhecimento. As irmãs crentes especializadas na área vieram dar uma palestra de sexo para as mulheres. E a Glaucia falou assim, amor, ela é muito doida. Eu falei, é mesmo, amor? Ela falou, nossa, olha, teve uma delas, tinha umas pessoas que vibravam, né? Mas tinha umas mulheres assim com a irmã Nilce, o cabelo ficava em pé, e falava, essa mulher não vai falar nunca mais. E tal, por quê? Né, irmã Nilce? Mas eu falei assim, irmã, amor, a grande verdade é que aí fora a gente vê coisa muito pior, na televisão de casa, nas conversas. Mas quando a gente vê com sabedoria, com ciência, a gente dá essa de espiritual, de santarrão, e fica se escandalizando, amor. Irmãos, nós precisamos de discernimento. Jezabel fez isso. Aí o profeta Elias se levanta, e a Bíblia não diz que Deus disse para ele. A Bíblia não diz. Mas ele procura o rei e fala assim, olha rei, você vai ver quem é Deus. Você está pensando que essas imagens de escultura? Pois bem, o Deus que você está adorando é o Deus da fertilidade, da agricultura. Pois bem, você está gabando-se porque você está vivendo uma bonança na terra. Então, a partir de hoje, segundo a minha palavra, não choverá em Israel, até que eu venha e diga, vai chover. Nem orvalho, você sabe que chover já é brabo, né? É sério. Mas você sabe que o orvalho das 5 horas da manhã, das 4:30, ele é fundamental, ele já tem uma função muito importante no planeta. Mas lá na terra de Israel, nem orvalho caiu. Nem orvalho caiu. E foi 3 anos e meio. A Bíblia diz, aqui no capítulo 18, depois em casa você lê, que Acabe procurou ele. Começou a seca, começou a morrer animal, acabar. Foi terrível, país agrícola. Acabe pôs o exército, pôs a polícia federal, civil, militar, contratou mercenário, acha Elias, eu vou dar dinheiro para que acha. Diz que procuraram ele em todo lugar, em outros países, chegava em outros países,
e dava dinheiro, e fazia eles jurarem que não viram o profeta. Sabe onde o profeta estava? Na terra de Jezabel, escondida na terra de Jezabel. Diga aleluia. Se Deus te deu uma providência cautelar, você está protegido e escondido. E Deus deu nesta manhã, amém? E aí, irmãos, procurou, ele não achou. Muitas fomes, seca. Aí deu um dia lá, Deus falou com ele, aqui o versículo primeiro que lemos. Disse o Senhor a Elias, no 3º ano, vai lá, aparece para Acabe. E quando Elias aparece do nada, na frente de Acabe, já tinha procurado ele, 3 anos e meio, na verdade. Quando ele aparece, sabe que a primeira palavra que Acabe fala, o rei fala? Antes do rei se encontrar, a Bíblia fala que um homem chamado Obadias se encontra com Elias. Obadias ia andando, depois de 3 anos e meio, todo mundo procurou, ninguém achou. Quando Obadias viu o profeta, diz a Bíblia, que ele se ajoelha e olha assim meio disfarçado e fala, é o Senhor mesmo, meu Senhor, com toda a reverência. Aí o Elias fala, sou eu mesmo, fica de pé, vamos conversar. E aí esse homem fala assim, o senhor sabe o que eu fiz, né? Ele fala, sei. O senhor sabe que eu cuidei dos profetas, Jezabel começou a matar os profetas, e eu cuidei de 100, escondi eles lá em tal lugar, dei pão e água, o senhor sabe, sei quem é você, fique tranquilo, que nada vai te acontecer. Quando esse homem de Deus se encontra, depois de 3 anos e meio, ele se dobra e fala, é o Senhor mesmo? Agora olha a diferença, o rei Acabe vem de lá, Elias vem daqui. Quando Elias se encontra com Acabe, um homem desviado, um homem que não teme a Deus, irmãos, conversa fiada, eu amo a Deus, ama nada, pelas suas obras se conhece quem você é. Pastor, eu amo esta mulher. Olha, como é que você ama? Você não cuida dela? Você não dá carinho? Você não ama, não. Então reveja seu amor. Porque esse amor, diz a Bíblia que Jesus não quer amor sem obras. Jesus diz assim, mostre-me a tua fé. Não é a obra que salva, mas é a fé, tem que ter obra, senão ela é falsa, mentirosa. Quem está entendendo, diga amém. Diz a Bíblia que quando Acabe olha Elias, ele diz assim, é você, perturbador de Israel. Essa desgraça aconteceu com a nação, desculpe a palavra, mas era isso. Por sua causa. Elias falou para ele, dobra a sua língua. Quem é o perturbador de Israel aqui é você. É você que amaldiçoou a nação quando você se afastou de Deus. É você que amaldiçoou a sua família em frangalhos quando você se afastou de Deus. Você não só se afastou de Deus, mas você levou toda a sua nação, toda a sua família para longe de Deus também. O cabeça da família é o homem, irmãos. Quando o homem não assume o sacerdote dele, é uma luta para a família. Quando o homem não assume o posicionamento dele como homem, como sacerdote da casa. Sempre os cultos de mulheres tem mais. A gente fazia EBD, Escola Bíblica de Férias, dominical, EBF, né? EBF. E aí traz crianças nas férias. As crianças que se convertiam, muitas delas com pouco tempo, os pais estavam na igreja firme. As crianças tinham o poder de trazer os pais. Quando trazia o pai, pronto, a casa toda vinha. Porque o pai é o cabeça. Agora, por outro lado, a gente vê irmãs aqui, 5, 10, 15 anos, 20 anos, orando, dizendo, Senhor, traz a minha bênção. Orando pelo marido. O marido tem força. Elias olha para ele e diz, você desviou a nação. Foi isso. Ele acusa o profeta. Aí o profeta vai, você sabe o que ele faz, desafio, mata todo mundo lá, os falsos profetas, sobe no Carmelo e fala para o rei assim, desce, irmãos, vai comer, porque eles tinham passado a noite toda, eles começaram no outro dia de manhã, o desafio, quem fazia descer fogo do céu, os profetas de Baal foram, quando foi meio-dia, Elias falou, para,
Vai ver que o Deus de vocês está de férias, está no banheiro, foi dormir, saiu. Para. Agora é minha vez. Faz o altar. O cara tira onda. Faz o altar, igualzinho de vocês. Fez. Agora vai lá no... Pega a água, que está escasso, mas lá tem. Pega os tonel de água e molha isso aqui, encharca. Olha só a fé desse homem. Aí ele vai, Deus manda fogo do céu, ele extermina a idolatria de Israel, e nisso aí se passou o dia todo, a noite toda, e o dia já estava amanhecendo. Aí ele fala assim: rei, desce e vai fazer o de jejum, vai comer, porque Deus vai mandar chuva. Eu já ouço barulho de muita chuva. Quem pode dizer isso? Diga: eu já ouço barulho de muita chuva. De novo, vai: eu já ouço barulho de muita chuva. Diga: eu já ouço. Aí nós estávamos meditando nessa palavra essa semana, e Deus falou assim: a igreja precisa viver o profético. E essa palavra está no nosso coração: viver o profético, uma restauração do profético, do sobrenatural. Viver o profético. Quando Elias, pega a guitarra aí, Escarias, por favor. Quando Elias mata os profetas de Baal e todos os outros, todo Israel que estava adorando imagens, eles param e eles dizem: só o Senhor é Deus. E eles começam a repetir: só, de novo. De novo. Todo Israel declara: só o Senhor é Deus. Com essa declaração, eles estavam dizendo: nós estamos abandonando os ídolos, as imagens, as idolatrias que temos. Tem gente que idolatra o carro, o lazer, a mulher, os filhos, qualquer coisa. Eles disseram: não, primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Diga: só o Senhor é Deus. Pega Mi maior. Não, tá o Dó. Só o Senhor é Deus. Só isso. Só o Senhor é Deus. Agora eu vou subir. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pegou? Fera. Só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Agora lá em cima. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Cadê as meninas? Vamos me ajudar? Vamos lá? 1, 2, mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora lá em cima. Solta a voz, vai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nesse momento estava havendo uma conversão em Israel. Todo Israel estava se convertendo ao Senhor, saindo da idolatria, saindo do pecado, abandonando de vez e se posicionando ao lado de Jesus. E essa música representa isso. Mas faltava algo, faltava a chuva. Mas vamos cantar, Israel. Quero que você cante agora, só você. Vamos lá, 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos lá. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Agora só você, igreja. Vai, 1, 2, 3. Só. Toca aí, Carias. Toca aí, meu irmão. Que coisa linda, aleluia. Dá vontade de falar em mistérios, irmãos. Oh, glória! Aleluia!
De novo, todos nós, de novo, vai, irmãs. Vamos lá. Só Uri Calabá. É verdade, irmão, só Ele é Deus. Ele é o padroeiro do Brasil. Protetor do Brasil é Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aí Elias fala para Acabe: vai tomar o de jejum, porque eu já ouço barulho de muita chuva. Quando nós estávamos, não sei que momento, meditando entre os líderes da igreja essa semana, esse texto, varão, o pastor Claudeci, orando, falou assim: tudo que você fala, Deus vai fazer a mais. Tudo que você pensa, Deus vai fazer a mais. Tudo que você pede, Deus vai fazer a mais. Eu já ouço barulho de muita chuva. Eu falei: meu Deus, eu peguei também. Eu já ouço barulho de chuva. Nós vamos começar aquela obra ali. Não temos dinheiro, mas nós temos Deus. Quando essa igreja pegou fogo, foi um drama, mas o Deus que nos sustenta está presente desde aquela época. Aleluia. Em alta pandemia, pensa que foi fácil? Você que está na internet, pensa que foi fácil? Aquela cena que passamos, e quando Deus das igrejas voltarem, nós não podíamos voltar porque não tinha cadeira, não tinha mais nada, e nós estávamos trabalhando, mas trabalhando em alegria, na força do Senhor, porque só o Senhor é Deus e Ele estava conosco. Nosso grande grito era: Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Elias disse: eu já ouço barulho de muita chuva. E você sabe, deixa eu te explicar, eu já procurei, eu já li tudo quanto é comentário que eu tenho, que eu já pensei, Flávio José, eu já li esse trem todo. A grande pergunta é: será que ele estava ouvindo mesmo? Com os ouvidos físicos? E a conclusão que eu cheguei é que ele estava ouvindo pela fé. Porque quando você continua lendo o texto, não tinha nuvem, o céu estava azulzinho. Não tinha uma nuvem, não tinha vento, não tinha nada, não tinha trovão, relâmpago, não tinha nada. E ele fala assim: eu já ouço barulho, não de trovão, não de vento, não de trovoada, não de relâmpago, da chuva caindo mesmo. Eu já ouço barulho de muita chuva. Como que a chuva faz? É isso aí que a Chile está fazendo. Bate o dedinho assim, ó, na palma da mão. Na palma da mão. Olha, fecha os olhos e bate o dedinho. Vai Maria. Fecha os olhos. Olha o barulho da chuva, é esse aí. Tá devagar. Agora bota 2 dedos para aumentar a chuva. Agora bota 3 dedos. Elias falou assim: eu já ouço barulho de muita chuva. Coloca 4 dedos, vai. Ele disse: eu já ouço barulho de muita chuva. Aleluia. É assim, irmãos. Mas eu olhei daqui, olhei dali, revirei a Bíblia, olhei para cima, para baixo. Espírito Santo, dobra o joelho. Espírito Santo, nesses anos todos. E a conclusão que eu cheguei, que é fé pura, filha. Ele falou pela fé. E o rapaz que estava do lado dele, ele falou: vai lá ver. O que era para esse homem dizer? Era para ele falar assim: eu não vejo nada. Não era, Gláucia. Ele podia até falar: não tem nada ainda, mas Deus já está agindo. Irmãos, ele andava com um profeta, irmãos. Ele vivia no meio do povo, mas ele andava desligado, ele não vigiava. Vigiar aí. Ele podia dizer: não tem chuva ainda não. Ainda não. Agora olha que coisa tremenda. No capítulo 18, primeiro versículo que lemos, Deus disse para Elias: vai lá, se apresenta ao rei
porque eu vou mandar chuva. Então ele já sabia que ia chover. Diga, ele já sabia que ia chover. Diga, igualzinho eu sei que a minha bênção já chegou. Lembra que eu falei para você? Eu não assisti o jogo do Palmeiras, porque não teve jeito. Assim, eu não sei onde eu nem sabia que o Palmeiras ia jogar direito. Se fosse outro time, eu acho que eu saberia. Mas o Palmeiras sabia. Mas se eu tivesse assistindo, eu ia torcer para o Palmeiras. Sério, embora eu sou flamenguista. Nossa, eu sou cristiano, né? Mas assim, gosto do Flamengo. Mas olhe bem, eu não vou torcer para time de outra nação, irmão. Argentina nunca. E outros times também não. Eu prefiro torcer para o Palmeiras. Agora, tem brasileiro que fala, não, ele não vai ser campeão mundial, vai esperar mais uma década. Não. Mas olhe bem, eu não assisti o jogo. Mas eu sei que o Palmeiras perdeu. Agora eu vou assistir a reprise. Qualquer hora dessa eu vou lá na internet e vou assistir a reprise. Sabe aquela ansiedade que você tem durante o jogo? Você não sabe se vai ganhar ou perder, pastor Ricardo, sabe? Quando você vai assistir um jogo, você não gosta de futebol não, né? Gosta? Você joga bola? Tá bom. Tem cara que não joga, mas tu mais gosta. Ó, inclusive você, isso aqui, ó, aspas. Toda segunda-feira, 9 horas, tem uma peladinha no Golaço. Homens acima de 30. 50 sou eu, mas o que tem? Eu jogo como de 20. Segunda-feira eu fiz 3 golaços. Isso tem nada a ver com a mensagem, mas tudo bem. Mas se você é homem e quer bater uma bolinha, segunda-feira, 9 horas, lá no Golaço. Acima de 30, menino também não joga não. Dá muito trabalho, não quero. A pelada é boa. Mas volta para cá para o espiritual para me encerrar. Perdi onde eu estava. Quando você assiste uma reprise que você já sabe o que aconteceu, sabe aquela ansiedade? Você não tem. Você não tem ansiedade. Você já sabe o que aconteceu. Você está assistindo para ver os lances ali e tal, mas você não tem ansiedade. Elias não estava vendo nada, mas ele já sabia o que ia acontecer. Você também não precisa dessa ansiedade, porque você já sabe o que vai acontecer. Jesus já está enviando a sua vitória. Jesus já está enviando o seu milagre. Creia nisso. Você pode dizer como ele, eu já ouço o barulho da minha vitória. Eu já ouço o barulho de muita chuva. Eu já estou vendo o telefone tocando, os recursos chegando e o milagre acontecendo. Irmãos, Elias, ele fala isso, eu já ouço o barulho de muita chuva, e ele vai para a praia? Sim ou não, irmãos? Ele vai para o parque? Ele vai para o shopping? Vai. Não. Ele vai para a oração. Aonde era o monte de Elias, se fosse hoje? Será que era o mestre Álvaro? Se Elias tivesse vivo hoje o monte, ele foi para o monte. Onde seria o monte dele? Que floresta, que montanha. Eu tenho certeza que ele obedeceria a Jesus lá no quarto de porta fechada, para ninguém ver. Lá era o monte dele. Irmãos, nós já sabemos que vai acontecer. Assim, no total, que Jesus vai fazer alguma coisa e alguma coisa vai acontecer. E enquanto não acontece, nós precisamos ir para o monte também. Viver o profético é ter discernimento, é perseverar em oração. Viver o profético é reconhecer os sinais. O homem foi lá e falou assim, não tem nada lá. Você já viu essa pessoa que toda vez, eu vou terminar agora em 5 minutos, toda vez que você conversa com ela, ela fala assim, não tem nada lá. Não tem nada lá. Ele fala de outra maneira, né? Mas ele fala a mesma coisa. Não tem nada lá. Tem nada lá. Na 7ª vez, quando ele foi falar algo bom, ele falou assim, não tem nada lá não, peraí. Agora, longe, longe, tem uma nuvenzinha. Eu medi na mão assim, ó, do tamanho da minha mão, mas longe, longe, longe.
Elias sabia reconhecer os sinais de Deus. Você precisa discernir os sinais. Ninguém vê nada, você fala assim: ih, rapaz, Deus já está operando. Deus opera no silêncio. E aí ele disse: pode ir embora, porque vai cair chuva grossa. Ele se levanta do joelho. Tem um momento que Deus traz paz no nosso espírito e a gente fala: não preciso mais orar, agora é só glorificar. Não preciso mais profetizar, agora é descansar. Existe isso. Às vezes você sente uma tribulação. Eu estava dirigindo e tinha um pastor do meu lado, negão grandão, Charles, e ele tem um vozeirão, né, assim, tem um vozeirão forte mesmo. Eu estava viajando, eu e ele. De repente aquele homem, assim, do nada, tomei até um susto, o carro até balançou, estendeu a mão assim: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: Charles, que é isso? Na hora eu nem perguntei, que fiquei até com medo. Ele falou assim: não, o Espírito mandou eu orar aqui agora. Eu falei: eita, esse discernimento, ainda bem que eu nem tive, né? Estou até guardado. Mas o Espírito fala com a gente tem esses discernimentos, né? E aí, esse rapaz não tinha não. E o Espírito fala: para de orar. Ou o Espírito fala assim: não ora não, canta. Ou senão ele fala assim: não canta não, profetiza. Ou senão ele fala assim: você sabe que os salmos são canções? Sei. Então, cante os salmos, profetize os salmos, abre os salmos e leia os salmos na sua casa. Leia em voz alta, saia por aí. Você vai acalmar a tempestade que está na sua alma. Esse mar revolto por dentro, ele vai se aquietar.